Boa noite, boa noite, boa noite. Para quem tá vendo de tarde, boa tarde. Para quem tá vendo de manhã, bom dia. Hoje fazendo a live um pouco mais tarde, porque precisamos aí reajustar alguns horários, por causa do horário aqui do doutor. E hoje com uma convidada muito especial. Hoje a gente vai falar sobre a importância de um comercial numa clínica e num consultório médico. E para você que está chegando agora, isso aqui é o programa Médico Único no nosso canal, um canal que a gente traz insights aí diariamente para você melhorar e tornar seu consultório cada vez mais diferenciado e lucrativo. E nada melhor do que hoje a gente falar sobre vendas. E venda na área de saúde é muito... tem muita... o pessoal fala assim, não, a área de saúde não precisa vender, e eu acho que toda empresa precisa de vendas, né, para se manter em pé. E a gente trouxe hoje uma grande convidada, a Maíra. A Maíra faz parte de todo o nosso comercial, ela toma conta do meu comercial, das clínicas. Então ela vai passar toda a experiência, a expertise dela aqui pra gente. E deixa eu ver se ela chamou aqui, chamou já. Deixa eu convidar ela aqui. Aceitar. E vamos ensinar para todo mundo. André, que é da nossa gestão, Amanda, que é do nosso marketing. Boa noite aí, Maria. Boa noite. Olha aí. Boa noite, ela pessoal. Aí. Maíra, vamos começar falando. Nosso tema hoje é a importância do comercial. E você que faz toda a parte comercial nossa. Então, mas antes da gente começar, vamos começar com você se apresentando. Fala pra gente da sua experiência, sua carreira, até você chegar lá na clínica. Bom, eu estou aí na área de vendas há cerca de mais de 15 anos, né? Na verdade, a minha paixão por vendas começou muito cedo. Eu trabalho com vendas desde os 16 anos, né? Então, a minha primeira atividade profissional foi vendendo curso de inglês de porta em porta. Então, assim, comecei ali na venda meio que na raça mesmo. E de lá para cá vim passando por vários setores, né, ganhando experiência com vários tipos de produto, serviço, cliente, enfim, até a chegada aqui ao Instituto. Na verdade, a minha área de vendas voltada com a saúde foi quando eu comecei a estudar farmácia. Ali eu já senti que eu queria trabalhar sempre com vendas, mas dentro da área da saúde, que é um campo aí abrangente e um campo muito diferente de abordagem de vendas. Então, fazendo essa caminhada aí com mais de 16 anos, eu cheguei hoje até o Instituto. Aqui no Instituto eu já estou há mais de quase 2 anos, né? 1 ano e meio, mais ou menos, né, doutor? Passei por uma seletiva bem puxada. Então, vamos falar sobre isso. Como que foi a sua chegada aqui? Por que você passou? Como foi a seleção? Fala um pouco pra gente. Então, acho que foi cerca de mais ou menos uns 30 dias, né? Um mês de seletiva. Foram vários currículos, cerca de mais ou menos uns 300 currículos, não tenho noção, mas eram muita gente mesmo. Então, foi um processo longo, um processo bem exigente, né, doutor? Muitos testes, passei por muitas etapas, né, até chegar à parte final. Então, foi bem minuciosa aí toda essa parte da contratação que eu participei. Até porque para vendas tem que ser um perfil bem específico. Então, só abrir um parêntese aqui, a gente fala muito sobre contratação em clínicas e consultórios e a gente vê uma grande o pessoal contrata sempre uma indicação, a amiga tá precisando trabalhar, contrata a amiga, contrata o amigo, e a gente não coloca profissionais competentes, experientes na área, em nossas clínicas, para fazer, não faz uma seleção. É o que eu sempre falo, demore 3 meses para contratar, mas demita rápido se não está alinhada com seus valores, a sua missão da empresa. E a Maíra, ela participou de uma seleção muito grande e geralmente quem fazia a seleção era meu administrador e como sempre fez, e sobravam 3 candidatos e sempre a última escolha
eu não abro mão, porque eu quero, na última entrevista, ver se a pessoa está bem alinhada com o que a gente quer para a empresa, com o crescimento. E foram 3 candidatas, sim, ultra mega competentes. E foi difícil a seleção, mas a Maíra foi a mais desenvolta, a que soube vender melhor o seu peixe, que é o que ela faz de melhor, que é vendas. E entrando nesse ponto, Maíra, o que um comercial, né, e vendas faz de diferença no consultório médico hoje? Eu acho que toda pessoa extremamente capacitada para aquela função, ela tem a chance de ter um melhor desempenho. Então, por mais que às vezes você tenha uma secretária, alguém que possa fazer aquela função ali, a pessoa realmente com um garbo de técnica de vendas, alguém que seja um profissional já especialista nessa área, ele tem condições muito maiores de fechar, de entender todo o processo ali da venda, de como acontece a venda dentro do consultório, porque vender na área de saúde é um pouquinho diferente de você vender na maior parte da parte comercial de saúde. Então, assim, são jeitos muito específicos. Então, um comercial preparado, a chance de você ter conversões melhores, de você ter melhor gestão até dos pacientes que estão ali, porque a gente fala em captação e recaptação. Então, alguém preparado, ele tem a chance maior de converter o paciente, de ter um comercial mais estruturado, né, de você pensar em vendas de comercial. Esse olhar comercial em área clínica, ele é muito recente, né? Isso até por ter que ser um pouco mais humanizado, um pouco mais delicado. Então, esse olhar comercial, ele é muito recente. Então, uma pessoa dentro do comercial extremamente preparada, a chance de conversão é muito maior, né? Ela é especializada naquele assunto. Então, você tem como quebrar objeções, como eu falei, a questão organizacional mesmo da gestão. Então, tem muitos pontos que eu acredito que uma pessoa que realmente está preparada para exercer vendas, principalmente com experiência, vai realmente fazer uma conversão muito maior de vendas. O doutor Lucas aí. Bem-vindo, doutor Lucas. Direto do São José do Rio Preto. Doutor. Maíra, é o seguinte, eu sempre falo que venda, quando a gente fala venda, né, a pessoa entende que é aquela hora de passar o cartão ou fazer o Pix, né? E não é isso, principalmente em saúde. A gente oferece um serviço que tem muito valor, que é a qualidade de vida, que é a saúde da pessoa, que é o bem mais precioso dela. E a venda não é só passar o cartão e fazer o Pix. Quando a gente fala em venda, a gente recebe um valor do cliente, mas o que a gente tem que entender é que esse valor ele tem que ser entregue antes de receber. Então, a venda ela começa desde o primeiro contato que a gente tem com o nosso cliente. A entrega de valor que a gente faz, uma das formas é aqui rede social, entregando conteúdo de qualidade, encantando esse cliente em todos os pontos de contato que ele tem com a empresa, desde a recepção, das meninas recepcionando, até na entrada com o médico, tendo um bom atendimento na hora que estiver dentro do consultório. E quando o paciente sai do meu consultório, ele cai na sala da Maíra, que eu chamo, que a Maíra que a gente chama de denominação em vendas, que a gente chama de closer, né? Que é aquela pessoa que está próximo do cliente. E nessa hora, a Maíra, eu vou deixar ela explicar qual a forma melhor, Maíra, de iniciar essa conversa com o paciente, porque o paciente já passou por tudo, já tem o diagnóstico, quer saber agora o orçamento. E aqui eu quero fazer um parêntese, porque quem está começando, geralmente, eu sempre fiz isso, tá? E não tem nada de errado, eu fazia o orçamento, eu passava o orçamento para o paciente. E eu tinha uma objeção muito grande de passar isso para outra pessoa, porque eu achava que eu vendia melhor, eu sabia falar sobre os valores, mas quando eu profissionalizei, e aqui a Maíra é o exemplo disso, os resultados triplicaram, quadruplicaram. Porque quando você profissionaliza certas áreas que você não tem tanto entendimento, eu acho que é aí que faz a diferença, né? E a gente profissionalizou todo o serviço de comercial, que a Maíra é uma das nossas heads aí que toma conta, e quando a gente colocou a Maíra, os resultados aumentaram muito. Mas só que a venda não começa na Maíra. Mas vamos colocar que a paciente chega para você, Maíra, ali na hora do fechamento. Qual é a abordagem que você faz para ela? Qual a melhor forma de fazer essa abordagem para o cliente, para o paciente?
Então, o paciente ele já espera, ele já vem na expectativa primeiro do orçamento, né? Porque o senhor já sai lá, já indicando que quem vem, que vai passar os valores, sou eu no caso. Então, o paciente já chega aqui com essa expectativa. Então, assim, além da melhor forma de abordagem, você quebrar um pouco aquela tensão, né? Então, a paciente senta, me apresento, né? Digo a ela que ela está muito bem-vinda aqui na sala. E a primeira pergunta que eu faço é: como foi a sua consulta? Isso abre, né, um espaço para que ela diga como ela se sentiu dentro do consultório, ou até mesmo dizer como foi a expectativa dela antes, dizer como que ela está saindo dali. Ali você já começa a pegar até um pouquinho da dor dela. E logo em seguida, depois ela, enfim, falar muitas coisas, eu pergunto se ela está mais tranquila, se ela está mais preocupada. Então, só de duas perguntas muito simples, você cria um certo caminho, né? Para que a paciente fale bastante, que é o ideal dela, você ouvir o seu paciente. Então, para que ela fale, a gente inicia ali o entendimento do que ela espera, né? De qual é a expectativa dela de fato, do que é a dor dela, do que é a principal importância dela ali, do que faz realmente diferença para ela fechar. Eu falo geralmente que a melhor venda é você deixar o próprio pessoa se vender, né? E o vendedor principal é aquele que faz as melhores perguntas, né? Então, entende a situação do cliente, entende o que o cliente precisa e oferece o melhor para ele. E venda em saúde, você está oferecendo um produto que vai mudar a vida da pessoa. Então, não tem nenhuma vergonha em falar que é venda na área da saúde, né? Venda na saúde nada mais é do que a confirmação do que você entrega um produto de qualidade e que é só a confirmação dessa afirmativa. E quando a gente fala em venda também, a gente fala em fidelização, né? Então, esse contato muito próximo seu com o paciente, quando ele sai da sala, é o que o doutor Ricardo colocou aqui, ó, Ricardo lá de Salvador. Prazer tê-lo aqui, meu amigo. Escutar, entender e entregar. É você também gerar um laço com aquele paciente e fazer com que ele crie aquela confiança e feche o procedimento com você. E como você abre essas portas, Marília, na sua sala, para entender melhor e para criar esse laço aí de confiança com o paciente? Primeira coisa que a gente tem que entender é que venda é relacionamento. Na área da saúde, então, é mais relacionamento ainda. Então, para você entender melhor o paciente, para você dar esse espaço, como o doutor falou aí na live tão bem. De fato, você tem que realmente escutar. Você tem que abrir ali um espaço para que ele se sinta confortável para entregar a dor dele, para falar sobre aquela dor. Então, criar esses pontos chaves é muito importante. Dentro da área clínica, a gente pratica muito uma técnica de venda que chama spin selling. Que são perguntas chaves, né, em várias situações dentro do processo ali da venda, mesmo dentro do processo de atendimento, que você faz perguntas chaves para obter as informações que você precisa, para entender o paciente. Assim, a gente tem muito medo de falar em vendas em clínica por não ser, às vezes, não se sentir humanizado esse termo, só que não. A gente tem como ter um olhar comercial e pensar em vendas, né, em ter essa postura de venda com o paciente, mas ao mesmo tempo entender que o que está na sua frente é um sonho, é uma expectativa. Muitos pacientes vêm de tratamentos que às vezes não tiveram resultados, então eles têm algumas frustrações e a gente precisa perguntar para entender isso. Quando a gente abre esse espaço para o paciente, faz as perguntas certas, cria um pouco, como eu falei, de laço, você vai usar um pouquinho de rapport, né, para criar aquela conexão com o paciente. Você sabe sobre o que ele está passando, por exemplo, o que aquela dor que ela está sentindo no caso de varizes, o que aquela dor que ela está sentindo causa na rotina e na vida dela. Então, você vai abrindo perguntas para entender sobre a rotina, sobre o dia a dia, sobre o trabalho da pessoa. Ali você já tem uma noção de como é a profissão. Então, uma coisa acaba puxando a outra. E a paciente, ela vai ali se abrindo mesmo, de fato. A gente tem até uma perguntinha aí. Então, assim, nessa abertura, como ela vai conversando com você, você vai entendendo as dores dela. Aqui, para mim, é um pouquinho mais fácil, porque eu também
sofro da doença de varizes, então eu tenho como trocar isso com a paciente, isso acaba criando ali uma certa conexão, eu entendendo a dor que ela está passando. E mais uma vez, a gente fala muito sobre isso aqui, dor. É você entender isso, basicamente, é o que te ajuda nas vendas. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala que a história é o coração da venda. E é exatamente isso. E o Jason colocou aqui a pergunta, né? Que exatamente é sobre quebra de objeção. Existem as objeções clássicas, né? Eu não estou com tempo agora, eu preciso falar com meu parceiro, meu marido, minha esposa. Tá caro, eu acho caro. Então, como a gente faz, Maíra, para a gente quebrar essas objeções que são muito comuns, principalmente em consultório? Quando você entende ali mais ou menos a rotina você entende, às vezes até o peso, por exemplo, que tem a figura do marido, do esposo. Então, enquanto você está ali conversando e falando com a paciente, você tem um pouquinho desse entendimento. Ao saber, por exemplo, que é o marido que toma decisões, fatalmente a esposa vai, ou o esposo vai te falar, enfim, dizer que você que vai conversar em casa, que vai falar com o marido a respeito disso. Então, a minha postura, pelo menos a que eu sempre trato aqui entendo que você tenha que falar com ele, mas me diz uma coisa, essa negociação tá ok para você? Tá faltando mais alguma? Tem mais alguma dúvida? Se ela realmente insistir em falar com o marido, com a esposa, marca uma data, marca no dia seguinte, eu te retorno até tal horário. Faça, de qualquer forma, um compromisso com o paciente. Porque o paciente que às vezes fala isso, ele pode realmente ter que fechar, ter que realmente resolver com o esposo ou com o marido, ou às vezes é uma desculpa realmente para não fazer o tratamento. No momento que você faz esse compromisso de retorno, um dia, mais tarde, 5 horas da tarde, no outro dia às 10, depende muito do feeling que você sente com o paciente. Você marca esse compromisso e o paciente tem essa noção de compromisso. Então, quando você faz esse retorno, ou se caso ele não quiser, ele dá uma esquivada. Não sei se amanhã tá bom, não sei se depois da manhã tá bom. Ali você já tem um termômetro. Mas não deixe de marcar com o paciente esse compromisso. O TACAR é muito clássico. Né? O TACAR, na verdade, você resolve primeiro, já inicialmente agregando todo o valor que você tem, que você sabe em relação ao tratamento. Uma das coisas que faz mais diferença, por que o médico se sente às vezes tão preparado para realmente passar o orçamento? Ele entende tudo, né? Ele entende da patologia em si, ele entende de todo o procedimento. Então, uma das grandes dicas que eu aconselho a vocês para quebrar objeções, até para ter acho que até um valor maior naquilo que você fala, tá? Vá para prática do procedimento, entenda como é o procedimento. Se você não pode ir na prática, converse com o doutor, tente saber os mínimos detalhes possíveis. Isso dá muita segurança quando você está conversando com o paciente e explicando para ele. Aí quando você chega ali no tá caro, ele já entende que todo aquele processo que você explicou, por todos aqueles detalhes, por todas aquelas, enfim, aqueles detalhes específicos da clínica, por toda aquela experiência, você agrega valor ao seu tratamento. Então, você, exemplificando o que você está fazendo de diferencial para o paciente, ele entendendo o quanto é importante para nós a segurança, o resultado, principalmente o acompanhamento, que ali o paciente não é só mais uma venda, né? Ele é um paciente principalmente na área vascular, que é um paciente que faz aquele acompanhamento anual. Então, ele não é um paciente de número, é um paciente que entra e ele fica fazendo retornos. Então, agregue valor nisso, nesse acompanhamento, no quanto é importante ter ele no seu consultório. E no caro, é realmente essa noção mesmo de falta de valor que a paciente tem. Quando ela fala que é caro, é porque ela realmente não enxergou o valor daquilo. Então, você tem que agregar em relação ao que você oferece ao paciente, ao resultado, à segurança, né? E como ele vai ser tratado dentro da clínica. O Thiago aqui, o Thiago é um grande vendedor, tá mandando um monte de cópia aqui, e ele montou, ele colocou uma frase aqui que é exatamente, cara em relação a quê, né? Depende qual é a
alimentação do cara. Caro é o que eu sempre falo, né? Você comprar um picolé de R$ 5 e for ruim, ficou caro. Então, você pagar num negócio que você tem noção da qualidade, que vai te entregar um serviço, não foi caro, é o valor justo. E no Sim, caso aqui do marido, ele também colocou aqui, ó, se você não precisasse falar com seu marido, você fecharia agora? Muito boa. É exatamente. exatamente isso que a Maria falou de formas diferentes aí, É, como que ela quebra essa objeção, né? Isso acontece muito, tá? É uma das objeções mais comuns que a gente tem, até mais do que caro. Porque caro, a pessoa, ela percebe valor já desde o início. Então, assim, o paciente quando chega no instituto, ele já sabe para onde ele está indo, ele já segue a gente em algum lugar, já viu muito valor no que a gente fala. Então é uma construção que eu falo, a venda não é na hora ali de passar o Pix, a venda começa lá desde o primeiro contato. E lá na clínica a gente tem a Maíra, que é a que a gente chama de closer, que é aquela que faz o fechamento dos procedimentos, que a gente tem vários tratamentos lá. E tem também o que a gente não fala muito, a, na marcação de consulta, a marcação de consulta é uma venda. Então precisa ter pessoas também treinadas na conversão dessas pessoas que chegam por todos os meios de contato, WhatsApp, telefone, por onde for, ter a conversão também em consulta e poder alinhar essa agenda para que essa agenda fique com qualificação desses clientes para que a gente faça uma conversão da venda dos tratamentos maior. Então, isso tudo é venda, né? Então, marcar uma consulta é também uma venda. E a gente tem todo um time que faz isso. Tem um pessoal que faz a conversão, tem um pessoal que traz os clientes em tráfego, redes sociais, tudo. Tem o pessoal que converte em consultas e tem a Maíra, que é o final, que é o que faz o fechamento ali na hora, presencialmente, com a paciente. E quando a gente fala de venda, a gente também tem que metrificar. Não adianta a gente falar em vendas e não saber a metrificação. Qual a conversão de consulta, quantas pessoas entram em contato, quantos convertem em consulta, quantos pacientes fecham o tratamento com a Maíra, quantos não fecham, como é a recaptação disso, como você conversa com as pessoas, como você marca o contato com ela no outro dia, daqui 2 dias, para entrar em contato. Porque a nossa venda, relativamente, é um ticket mais elevado. E quando a gente trabalha com tickets mais elevados, essa venda leva algum tempo. Essa venda a gente tem uma média lá de 5 dias para ser feita. Tem pacientes que até 30, um mês, 2 meses, 3 meses para ser concretizada a venda. Então é um ciclo de venda maior quando a gente fala num ticket. Cada vez que a gente vai aumentando o ticket, a gente vai aumentando no ciclo de venda maior. Então a gente tem ferramentas que faz toda essa gestão de vendas. E eu queria que a Maria falasse um pouco qual ferramenta é essa e qual a gente utiliza lá na clínica hoje para fazer toda essa metrificação. vou aproveitar aí para responder também a perguntinha do Gustavo. Quando Gustavo entra dentro daquele raciocínio que eu falei aqui. Se o paciente fala para você entrar em contato depois, faça o compromisso, marca um dia, marca um horário. Aí a gente entra com a plataforma de CRM, que é o que o senhor estava falando tanto aqui anteriormente. CRM é essa plataforma que ele, de fato, né, pelo nome em si, que é controlar ali, é gerenciar o seu relacionamento, né? A customização do seu relacionamento com o paciente, é esse que é o CRM. CRM é onde a gente tem métrica, é onde a gente tem esses compromissos marcados, nessa tarefa esse compromisso que você faz com o paciente, ela vira tarefa lá no CRM. Então, o CRM é ele que gerencia e eu acho que de fato faz o melhor papel comercial dentro do consultório. Então, ali dentro do CRM que eu marco esses compromissos, que a gente acompanha e faz todo esse acompanhamento dos pacientes de endolaser, que são esses pacientes que a gente trabalha mais tempo. O paciente de cirurgia, normalmente, ele não vira, né? Ele não converte aqui na sala, porque a maior parte deles, a não ser que venha já com uma indicação de cirurgia, os pacientes entram aqui com a novidade da cirurgia. Então, a maior deles chegam, né? A maior parte deles chegam com essa surpresa e é difícil alguém bater martelo numa data, né? Ou, de fato, converter ali sem pensar um pouquinho. Então, a endolaser é um paciente que a gente trabalha um pouquinho mais.
E principalmente quando é uma cirurgia maior. Então, o CRM ele é fundamental e essencial para você cumprir com compromissos, para você ter as suas métricas, para você conhecer os seus clientes. Porque dentro do CRM, cada vez que eu jogo, por exemplo, um orçamento lá, eu detalho tudo que eu converso com o paciente. Do mais simples, do time de futebol, da viagem que ele vai fazer. Então, quando você vai fazer essa recaptação, que você vai fazer esse contato com o paciente, você tem todas aquelas informações ali. Então, eu já ligo e falo, Ana, como é que foi sua viagem? Estou ligando para saber como é que foi. Foi ótima, que bom. Agora, então, já que você está relaxada, tranquila, vamos pensar no seu tratamento. Então, assim, o CRM, ele te dá essa ferramenta e, lógico, nutre o consultório com todas as informações relativas ao comercial que a gente precisa. É o que ela falou, CRM é relacionamento, né? Então, a gente coloca lá todas as informações do cliente e serve muito também para ela entrar em contato novamente, que ela coloca lá tarefas e é que o CRM avisa ela no dia que ela tem que entrar em contato com aquela cliente X. A Cleane está aqui, ó. A Cleane foi nossa paciente. Cleane. O CRM, ela pode colocar lá dentro isso que ela falou. Eu vou fazer uma viagem e não vou fazer agora. Depois ela pode recaptar esse cliente mandando uma mensagem perguntando como é que foi. Não entrando em contato já direto, falando assim, vamos fechar seu tratamento? Não, primeiro entrega valor, conversa, relaciona, para depois você converter na venda, que é o que vai fazer bem para a paciente, vai melhorar a qualidade de vida dela, consequentemente a gente vai capturar o valor dele. E como montar uma agenda estratégica, Maíra, na venda, aí no consultório? Como você monta uma agenda estratégica para a gente ter uma melhor conversão dessas vendas? Primeiro, eu acho que comunicação, né? Você com o teu time ali, aquela linha de frente, né? Com o teu atendimento, com o pessoal que monta a tua agenda, tem que ter uma comunicação muito grande. Aqui no consultório a gente tem dias específicos de consulta, dias específicos de procedimento. Isso pode ou não ser aplicado no consultório, mas eu acho que é muito importante a gente, por exemplo, você que atende convênio, prioriza convênios, né? A maior parte dos pacientes daquele dia, convênios que você sabe que são pacientes que têm um poder aquisitivo um pouquinho melhor, né? Que no caso a gente aqui trabalha com high ticket, isso tem que ser uma visão da gente. Então você mune a sua agenda com alguns convênios que são melhores, coloque pacientes particulares e assim, defina o número de retornos, né? O número de retorno anual, monte a sua agenda de forma que você tenha como fazer conversões no início da semana, no final da semana, principalmente nos primeiros 15 dias do mês, para você não deixar que a sua meta seja a sua preocupação ali no finalzinho do mês. Então, se possível, também faça uma boa pré-consulta. É uma outra dica que eu dou aqui. A gente inseriu recentemente a pré-consulta à profissão da paciente. A profissão da paciente é muito importante. Ela te ajuda muito. Te ajuda a entender como é o dia a dia da paciente, te ajuda a entender se o que ela vai precisar é de urgência, é de retorno, não, desculpa, é de um pós-operatório mais tranquilo. Então, tudo isso vai te ajudando a ter pequenas informações do seu paciente. Então, montar uma agenda que seja, como eu falei, bons pacientes, com um número de retorno bem específico para você não perder muito tempo daquele dia, selecionar os teus convênios, fazer uma boa pré-consulta para que você tenha todas as informações necessárias antes e também essas pequenas informações que ajudam o comercial. Tudo isso vai ajudando você a ter aquela sua agenda estratégica. E outra coisa importante que você tocou aí, quando a gente fala em venda, a gente trabalha com meta. E as metas são feitas para ser cumpridas, né? Isso eu sempre falo lá com as meninas. E vendas é da mesma forma. A gente tem que cumprir as metas de conversão, porque é o combustível de qualquer empresa. E quando a gente fala em time de venda, geralmente é um time que é muito impulsionado por metas e por porcentagem de metas em que eles são remunerados. Isso é muito importante, porque aquele vendedor, ele quer vender cada vez mais. E quando ele é remunerado
o percentual de venda, isso engaja ele. Esse tipo de profissional gosta disso, ele vive disso. Então, é muito importante. O que a gente vê muito em consultório e clínica são médicos que colocam uma secretária para fazer o fechamento da venda. E se ela fechar uma, duas, três, quatro, se ela querer entender muito do paciente, para ela entender a história do paciente, a dor, para ela conseguir entregar alguma coisa e oferecer um produto e fechar essa venda, para ela tanto faz se é um, se é dois, se é três, o salário dela está garantido no final do mês. Esse é o tipo de profissional que trabalha muito com participação. Então é importantíssimo. Lá a Maíra tem as metas delas, essas metas vão aumentando a percentual de acordo com o que ela vende, mas ela ganha mais. Isso é bem claro. Então é importante quando a gente fala de profissional de venda comercial, esse tipo de remuneração. Outra coisa que eu ia falar é para a gente já caminhando aqui para o final, Maíra, e eu queria que você deixasse assim dicas práticas que o colega médico poderia colocar a partir de amanhã, que a gente sempre encerra as lives, vocês falando isso, que possa aumentar as vendas dele e que possa trazer resultado tanto para o paciente, que é um produto que faz resultado, como para a clínica. Vamos lá. Eu vou dar pequenas dicas que a gente já aplica aqui, que a gente sabe muito bem que funciona, né? E já apliquei em outras vendas. Assim, aqui a gente trabalha, por exemplo, sempre peça um sinal para o seu paciente. Aqui a gente sempre trabalha a marcação de um procedimento, seja uma endo, seja um clax, com um sinal. Seja um sinal de 30% a 40%. Primeiro, que aquilo torna um compromisso com o paciente. Segundo, que aquilo você já tem um recebimento e você tem a certeza de que mês que vem, por exemplo, ou semana que vem, ou daqui 15 dias, você tem um novo recebimento daquele paciente. Então, isso você consegue até mensurar um pouquinho no teu mês, fazer uma previsão de meta, uma previsão de recebimento. Então, cobre o sinal do paciente. Tá no mês um pouquinho de baixa, agora que a gente vai entrar, por exemplo, em dezembro, peça o adiantamento de 50% do paciente. Aumenta um pouquinho mais aquele faturamento que você tem. Outra coisa que a gente aplica aqui que faz assim muita diferença. Aumente ainda mais, na verdade, a experiência do seu paciente. Aqui a gente não é pouco econômico em questão de atenção e realmente de apoio ao paciente. A gente mantém grupos de WhatsApp abertos durante todo o processo de operatório para dar o suporte além do doutor. Então, fica eu no comercial, fica o pessoal da enfermagem. São pequenas coisas que agregam valor e que já melhoram a experiência do seu paciente e faz jus aos valores que você tá de fato cobrando. Essa recaptação com leads quentes e organize seus leads frios. A gente fala ali que o lead quente, a gente considera o lead quente aquele lead de menos ali de 6 meses. Então, dê prioridade a esse, sim, aos de 6 meses, mas se organize para trabalhar aqueles que vieram a 7 meses, a 8 meses, a 1 ano. Então, não deixe um lead parado. Organize para você trabalhar tanto o lead quente que a gente fala, quanto ali o lead de frio para morno. Então, esses acabam sempre ali ajudando você. Tenha rotina de recaptação, né? Porque às vezes você tem um dia que não é bom de conversão. Você tem uma rotina de recaptação e aquela recaptação é o que vai dar o faturamento do teu dia. Então, não deixe de fazer essa rotina, que essa rotina faz muita diferença também. A gente tem uma série de detalhes na experiência do paciente aqui em si, então se preocupe com os detalhes. Como o doutor falou, a venda ela não começa comigo, na verdade ela termina aqui. Ela começa lá com o primeiro contato do paciente no WhatsApp, no seu site, no Instagram. Então ali começa a sua venda. Se preocupe com o início de tudo. Comece a olhar os detalhes desde aí, que eu tenho certeza que a partir desse momento as suas conversões vão ser maiores. Isso eu tenho absoluta certeza. E eu sempre falo, venda é uma habilidade que você desenvolve e precisa de treinamento. E nada mais do que treinar é estar no campo de batalha, é estar vendendo, porque a forma que você mais aprende é colocando na prática. Então, você dá cursos, treinamentos,
seja para você que faz a venda, ou seja para um secretário, ou seja para um comercial como a Maíra, oferecer isso para o seu funcionário é essencial, porque isso não é dom, isso é treino. Esse negócio de cair nessa besteira, é vendedor nato, isso não existe. Tem treinamento, tem todo um processo. E eu falo venda, eu ouvi de algum lugar, não vou lembrar aqui onde, que imagina a estrada, o carro e o piloto. A estrada é o processo, o carro é a ferramenta e o piloto é o time. Então, a venda sempre inclui esses três quesitos: processo, time e ferramenta. Se algum desses três começa a dar problema, você tem que investigar. Então, se o seu time não está convertendo, você tem ótimas ferramentas, um processo de venda fantástico, desde o início, entrega valor, capta, tem uma experiência incrível, o paciente chega na sua clínica, você tem um atendimento fora do comum, que é o principal, é o produto que você vende, é o seu serviço, é entregar valor para o seu cliente. Você fez o treinamento, ele não está convertendo, pode ser o time. Agora, pode ser que o seu time seja muito bom, o processo seja muito bom, mas não tem ferramenta nenhuma. Então, fica anotando tudo numa agendinha, tudo naqueles post-it que vai entrar em contato não sei quando. Esse post-it some, bate um vento, joga esse papel tudo fora. E isso é problema de ferramenta. Outra coisa, que aí é o treinamento, é o processo. O processo da venda pode estar com problema. Igual a gente falou, o processo da venda começa desde o telefone, desde o WhatsApp, desde e termina depois da venda. Então, a gente tem o que a gente fala pós-venda. O pós-venda é fundamental. Como a Maíra falou, a gente tem grupo de acompanhamento no pós-operatório, pós-tratamento, que a paciente é sempre acolhida durante esse. Isso tudo a gente está entregando valor, mostrando valor para quê? Para capturar valor daquele paciente, que é, no final, a venda. Eu queria agradecer muito, Maíra. A gente já bateu aqui quase 50 minutos de live, 40 minutos, né? E avisar o pessoal aqui, se tem dúvidas, pergunta, eu vou deixar salva essa live. Nosso time aqui, a Maíra, pode te ajudar a responder todas as dúvidas que vocês colocarem aí nos comentários. E semana que vem, a gente vai definir o horário, mas ou é 19 ou 19h30, porque eu estou tendo que chegar um pouco mais cedo em casa. Hoje eu estou fazendo aqui de casa, para vocês verem. E semana que vem a gente tem o Dr. Gustavo, é um cirurgião plástico, um cara que tem um pensamento muito empreendedor. A gente vai falar disso, que é empreender na saúde, para o colega médico. E ele é um cara fora de série nesse aspecto. Então a gente vai conversar com ele um pouco sobre como empreender aí na saúde. Eu dei uma entrevista para ele no podcast dele, do Médico Connect, e agora ele vai ser meu convidado aqui no Médico Único para a gente trocar uma ideia. Então fica todo mundo convidado. Um abraço a todo mundo, boa noite, chega todo mundo aqui. Maíra, muito obrigado, viu? E amanhã tem venda. Amanhã tem venda. Qualquer dúvida, deixa aí com a gente na live que eu respondo para vocês. Então tá bom. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima.